Você está aparecendo agora com o fundo da represa. Sim, sim. Eu vou tentar. Qual que é a solução para isso aqui, gente? Para dividir a gente aqui. Aqui. Você está aparecendo agora com o fundo da represa. Agora sim. Agora eu estou enxergando. Como é que é o seu nome mesmo? Hamilton, obrigado mais uma vez. Então, a mesa está aqui, então tem... Não é isso. Agora só tem som e imagem do ambiente aqui. Mais uma vez, obrigado. Desculpe, a bola está com o senhor. Ok. Então, eu vou recomeçar, né, desejando um bom dia a todos, muita saúde para curtir esse espetáculo, fenômeno que é a vida na Terra, um ponto pequenininho no universo, né, uma grandiosidade que a gente tem que ter a altura de respeitar, porque o mundo tem lógica. Às vezes a gente tem dúvidas, mas eu sempre me guio pelo princípio de que eu preciso de aprimorar meus conhecimentos para compreender a vida, porque a vida tem lógica, o universo tem essa grandeza. Está dando para escutar bem aí? Bom, então é o seguinte, quando a gente aborda a questão ambiental, que é uma questão que não está nos 10 mandamentos, portanto, é uma questão mais recente na história da humanidade, né? Que se diz que começou com a Revolução Agrícola, com a construção de cidades, com a Revolução Industrial, mas é uma questão polêmica. Você não pode discutir meio ambiente querendo fazer média com todo mundo, porque são interesses que há contrários ao meio ambiente também. Então, é necessário a gente colocar onde estamos e para onde vamos. A meu ver, o centro de tudo é a questão da mentalidade. Sem mudança de mentalidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas a mentalidade, ela também depende de interesses econômicos, interesses pessoais, pela sobrevivência. Essa coisa que muitos chamam de fisiologismo, ela existe na prática da política, na prática das discussões dos problemas ambientais. E a gente tem que ter muita clareza disso. Não é fazendo média sem princípio. A gente tem que ter liberdade para explicitar todas as contradições com toda franqueza. Aí você passa para o outro plano, tentar encontrar uma convergência política. Mas nós não podemos fazer convergência política sem antes explicitar as diferenças com os diversos interesses que existem na sociedade. Porque, senão, não há avanço da mentalidade, você não avança a consciência. Então, esse é um princípio. E, no centro desse debate, no centro dessa questão, está a questão do processo econômico. O processo econômico, com a reprodução da vida, ele é a grande questão que conspira contra o meio ambiente atual. Por quê? Existia a economia natural. A economia natural a gente chama de ecologia. A economia natural providenciou água abundante, alimentos. Todo mundo poderia viver sem trabalhar. Os peixes, as aves, os animais encontraram goiaba, jabuticaba, verduras, manga, todo tipo de alimento espalhado pelo mundo, com água boa para você beber. Os animais, humanos e não humanos. Ou seja, esse jardim do Éden, que é o planeta Terra, ele providenciou na sua história natural a vida com tranquilidade, sem precisar de trabalhar. E não tinha propriedade privada. Imagine
O planeta Terra, você vendo ele do espaço, lá da Lua, sei lá de onde. Você tem uma visão de uma coisa maravilhosa. Então, a história humana, que é a história cultural, a história da consciência que a natureza toma, ela responde pelo que está acontecendo. Não é a vontade de Deus. Aí tem a questão do livre-arbítrio, se há ou não há, e tem o aprendizado. O ser humano foi colocado aqui, ou apareceu aqui, sem ter medicina, sem ter tecnologia nenhuma. Tudo que a gente conquistou, estou vendo aí uma biblioteca, tem universidade, institutos federais, nós temos automóveis, aviões, nave espacial já cruzando o firmamento, tudo uma conquista da história humana. Então, é muito importante o nosso trabalho. O trabalho é que produziu o nosso cérebro. O desenvolvimento do nosso cérebro está ligado ao trabalho. A representação das mãos é muito forte no nosso cérebro. Essa questão coloca que eu não estou dizendo que não precisa trabalhar, eu estou dizendo que tudo havia para a gente viver sem trabalhar. O índio não gosta de trabalhar no sentido nosso, mas o índio vai pescar, ele vai coletar as frutas, ele fazia tudo isso. E eram robustos. Quando o Caminha chegou aqui, ele descreve que o pessoal tinha uma aparência muito saudável. Bom, as mudanças da mentalidade são muito lentas. Às vezes a gente desespera. Eu mesmo sou ansioso com as mudanças. A ansiedade não contribui muito. Mas também, se não tiver ansiedade nenhuma, não acontece nada. Fica todo mundo deitado numa rede, esperando acontecer. Isso não é fazer história. A história ela é fundamental na vida humana. O ser humano ele tem que se tornar, é o que eu desejo, e todos vocês imaginam, tem que se tornar um guardião do planeta. E hoje ele é um mau exemplo. Quando as pessoas dizem tem muita violência, destruição da natureza, gente passando fome, animais sendo mortos por uma dieta, tudo isso, né? E ainda falam que a solução seria humanizar o planeta Terra. Eu acho que o planeta Terra está humanizado demais. Eu acho que tem que desumanizar para melhorar. A desumanização é necessária. Aí fala, não, mas você não está entendendo. Estou entendendo, sim. É que nós temos uma autoconsciência de que somos muito bons. Ser humano, até hoje, ele não é um exemplo, porque a cultura humana de destruição está predominando. Não que a maioria das pessoas querem destruir tudo. Os indígenas brasileiros nos dão lições hoje de sustentabilidade. Mas só que quem controla o poder econômico, aliado ao poder político, poder econômico mais poder político, que estão amalgamados, eles falam ou representam a humanidade. Você faz uma reunião com todos os animais do mundo, uma assembleia geral, e você fala que tem que humanizar o planeta Terra, eles vão matar a gente. Não vai haver uma concordância das outras formas de vida de que tem que humanizar o planeta. Eles vão falar, não, tem que desumanizar um pouco. Está humanizado demais. A não ser que o ser humano mude a mentalidade, aí sim, mudando a mentalidade, ele se torna um guardião do planeta. A tecnologia, a universidade, a ciência vai estar a favor da vida. Hoje você vê todos os rios do Brasil estão poluídos, destruídos. E nós estamos preocupados com as empresas de saneamento para ter água boa para a gente. E onde os animais vão beber água? Nós estamos preocupados com os animais? Eles vão beber água onde? Beber detergente, agrotóxicos. Nós já bebemos isso, mas em menor quantidade. Então, eu só posso pensar no planeta bom para todos, saúde para todos, meio ambiente para todos. Não tem saúde humana e saúde animal. Não tem bem-estar só humano. Porque
a poluição e o veneno voltam para a nossa casa, na nossa mesa. Nós estamos comendo tudo aquilo que a gente está plantando, o veneno do planeta, a destruição, mudança climática, etc. E o desmatamento é o principal problema nisso tudo. E a Terra ela tem a capacidade de reagir. E ela está reagindo. Eu só discordo um pouco da discussão sobre emissões e mudança climática quando esse discurso tem uma contaminação colonial, neocolonial. Ou seja, a gente embarcar acriticamente no discurso dos países mais ricos do planeta, da Europa, Estados Unidos, Japão, e agora, pouco a pouco, um país enorme que há 50 anos era mais atrasado que o Brasil, que é a China. O Brasil podia ter sido a China do mundo se não tivesse Caiu, está mandando entrar de novo? Não. Vai sair? Vai entrar de novo. Ela está chegando. Apolo, está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Apolo, está ouvindo? Estou ouvindo. Espera um momento. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Pode prosseguir. Obrigado mais uma vez. A culpa agora foi da internet. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Estou ouvindo. Alto bom som. Está ouvindo? Pode prosseguir. Estou ouvindo. Ok. A imagem do grupo. Aí, ótimo. Desculpa aí, viu, gente? É a tecnologia. Mas o importante, né, é que já deu para vocês pensar um pouquinho o rumo que está tomando essa conversa. Eu acho muito importante, para a gente equacionar a questão ambiental, ter um desenvolvimento científico da questão, tentar abordar, fazer um diagnóstico. O ativismo, quando ele não tem assim, uma estratégia, ele não é muito bom. Ele cansa, gasta energia. Nós temos que ter uma estratégia para economizar esforço, economizar energia e ter resultados. Por isso que é importante a parte teórica. Tem gente que fala, não, teoria é bobagem. Não é bobagem. Se teoria for bobagem, a ciência é bobagem. E não é verdade. Não é que eu estou adorando a ciência. A ciência também erra. A ciência pode levar a enganos,
pode levar a ditaduras que usam a tecnologia. Por isso que nós temos também que preocupar com a liberdade das pessoas, o sistema democrático. Você não pode falar, eu sou ambientalista, não gosto de política. Eu não tenho partido. Eu, muitas vezes, me aproximei de um partido ou outro só por um mês, dois, por algum objetivo, tentando aumentar o espaço, porque o grande problema da gente é não ter acesso à grande mídia, você fica isolado. Então, eu sou sempre tentando, mas eu não sou uma pessoa ligada ao partido. Não sou contra quem é. Eu sou contra quem é ligado a partido e se omite. Tem pessoas que são ligadas ao partido e que se omite quando acontecem barbaridades. Agora, se o adversário comete barbaridade, mete o pau. Mas, então, eu acho que o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Porque você ganha credibilidade perante o povo. Se o povo vê que você é faccioso, você vai acabar igual o Sérgio Moro, juiz parcial. Agora, se você debate corrupção com honestidade para tentar superar o problema, o foco é na solução. Se o foco só fica no problema, você não tem saída. Então, uma coisa que tem é você explicitar as contradições, deixar bem claro para os nossos parceiros a nossa diferença e tentar construir convergência. Eu acredito que há pessoas que estão no sistema econômico, sistema político, que podem chegar em acordo com a gente em alguns pontos. Mas eles têm que saber o que a gente pensa. Eles não omitem a opinião deles. E nós não podemos omitir para ganhar patrocínio. Eu acho que o dinheiro é um perigo. Não sou contra o dinheiro. Eu não faço tudo que eu quero porque não tem dinheiro. E a dependência de governo e de empresa, para mim, sempre foi um problema, um espinhoso. Porque eu queria fazer um trabalho mais amplo, confiava muito, e eu descobria que depois o pessoal não é verdadeiro. Eles estavam querendo passar a gente para trás, fazer um negocinho para sair ganhando. Então, essa questão toda está envolvendo a gente na questão ambiental. Uma outra questão que eu acho muito importante é a questão do planejamento, né? A questão da equacionar da estratégia. Não há estratégia, não há equacionamento da questão ambiental sem definição de território. Tem gente que faz trabalho ambiental por município. Tem gente que faz trabalho ambiental por bairro. Tem uma enchente, uma inundação na cidade, eles culpam a chuva, sendo que a chuva é apenas a gota d'água. A chuva é apenas a gota d'água. Às vezes construíram prédios na beira de um córrego, de um rio. Às vezes canalizaram o córrego, reprimindo a água, o espaço da água. Então, você discute o problema de inundação urbana por bairro ou por uma área. Você tem que discutir as coisas por bacia hidrográfica. Eu acho que o território de planejamento da economia, da cidade, tudo tem que ser por bacia hidrográfica. Porque a bacia hidrográfica ela foi construída pela água, e a água lava tudo. A água da chuva cai nos rios, e ela traz informações. Ela traz lixo, esgoto, agrotóxico, terra. Ela dá um retrato de como nós estamos tratando o planeta. E, a partir da água, dos rios, eu tenho a construção metodológica. As águas dos rios são informações que fluem. Portanto, o espelho d'água dos rios mostra a nossa cara. E a água dos rios, dos afluentes, tem uma delimitação geográfica, topográfica. E elas definem um território na biosfera do planeta Terra. O planeta Terra é uma grande bacia hidrográfica, formado pelo ciclo hidrológico e também condicionado pela topografia. Então, nós temos aí uma metodologia. E a água subterrânea se comunica com a água superficial. A lógica da água subterrânea não é a mesma da água superficial. Muitas vezes a água de um lado, subterrânea, ela drena para o outro lado. Exemplo,
as águas das chuvas em Goiás e Tocantins, que acumularam uma riqueza hídrica muito grande, que é a base do nosso hidronegócio, do nosso não, do hidronegócio aqui no Brasil, essa água ela flui, em grande parte, para aquíferos, como o Urucuia, que vão para a Bacia de São Francisco, passando debaixo de uma cordilheirazinha, de uma serra chamada... eu esqueci o nome dela. Ela separa Goiás da Bacia de São Francisco. Espigão de Goiás, eu acho que é o nome dessa serra. Eu já sobrevoei lá. Você vê claramente que essa água do Urucuia chega em várias regiões, principalmente no oeste da Bahia, onde desenvolveu um grande agronegócio. Então, essa água vem para a Bacia de São Francisco. Ela flui para um outro lado de uma bacia topográfica. No entanto, se há um conhecimento profundo das águas subterrâneas, você passa a trabalhar melhor as águas das bacias superficiais, que é a referência nossa no mapa. Então, é importante o estudo das águas subterrâneas, porque o agronegócio lá no Tocantins, lá em Goiás, Mato Grosso, ela está exportando, sobretudo, soja, que é o maior produto de exportação do agronegócio. A soja, você está exportando água. O milho, você está exportando água. A celulose, você está exportando água. A carne, você está exportando água. Então, está produzindo a seca subterrânea, não só lá no Cerrado, além do desmatamento de mais de 50% do Cerrado, você está mandando água, está tirando a água que vai para o Vale de São Francisco. Por isso que a barragem de Sobradinho, que foi construída nos anos 70, ela está secando de vez em quando. Ela não secava, ela foi planejada para nunca secar. Garantia de água 100%. A série histórica de Sobradinho, de 1930 a 1970, 50 anos, não, 1930 a 1970, 40 anos, mais ou menos, 40 e poucos anos. Ela previa que não haveria escassez de água nunca ali. Então, o pessoal desenvolveu o projeto Nilo Coelho, ali na Bahia e Pernambuco, plantação de frutas. Já tinha tirando água para as hidrelétricas da cascata de Paulo Afonso. Ainda veio o projeto de transposição de São Francisco para levar mais água para fora. Aí descobriram que a série histórica foi feita antes do agronegócio. Porque esse agronegócio atual, porque teve o agronegócio do açúcar, capitania hereditária, né? O Brasil sempre está no agronegócio. O novo agronegócio foi o projeto JICA, Japão-Brasil, de exportação de soja, na época do governo Geisel e do Alisson Paulinelli. Foi um dos criadores da Embrapa, um deles. Aí, essa retirada de água está faltando no São Francisco, não está dando para encher Sobradinho mais. E aí está surgindo uma briga do setor hidrelétrico com o agronegócio da região do oeste da Bahia, com a plantação de fruta no projeto Nilo Coelho, que fica ali perto de Juazeiro. E ainda veio a transposição, que é um projeto que tentou construir uma economia agrícola, agropecuária, numa região semiárida, com a lógica de uma região não semiárida. Em vez de aproveitar o potencial das frutas, das cabras, da fauna e flora, que estava adaptada à seca, ao semiárido, eles pegaram e levaram uma filosofia de plantação, de criação de camarão de água salobra, de produção de culturas, que poderia ter sido feito no Vale de São Francisco. E o semiárido nordestino é o mais úmido do mundo. Ele é muito mais úmido do que o da Espanha, do que Israel, etc. E o problema não era a falta d'água. O problema é você querer, no Nordeste, levar a filosofia de outros biomas, de outros ecossistemas. Então, a luta que a gente fez contra a transposição não era pirraça política, era uma filosofia. Nós temos que adaptar a produção econômica ao clima da região, porque os produtos que sobreviveram no Nordeste, no semiárido, que é 1.000 quilômetros quadrados, 1 milhão de quilômetros quadrados, semiárido,
essas culturas adaptadas, elas seriam mais resistentes. Um pouco de água já daria para resolver o problema. E essa água teria que ser captação de água de chuva, porque ela é sustentável, ela cai em todo lugar. E você poderia captar essa água e fazer reservas. Desde o início do século XX, eles começaram a errar criando de inox, 1905, eu acho, com grandes açudes na terra dos grandes proprietários, porque toda a terra era de grande proprietário. Aí começou a criar um problema sério. Muita água, maior coleção de água do semiárido do mundo está no Nordeste, e essa coleção de água evaporava muito. E evaporando, foi salinizando. Porque o que faz salinizar é a evaporação da água e que o sal fica. Quando evapora a água do mar e chove na nossa região, o sal não evapora, a água vem sem sal. Mas lavando a terra, os sais minerais vão para o mar. Esse processo, em bilhões de anos, faz a água do mar ficar salgada. Mas é a mesma água. A terra é uma bacia hidrográfica, a água é a mesma. Então, a bacia hidrográfica tem que ser o território de planejamento do chamado vale, né? Vale do São Francisco, Vale do Rio Grande. O vale é um estado natural, é a conformação do planeta Terra e é a unidade territorial para todo o planejamento, seja econômico ou não, das cidades, inclusive. Tem uma enchente, uma inundação numa cidade, a população tem que saber em qual bacia hidrográfica ela está. Ok? Vocês estão ouvindo direitinho? Está chegando o som aí. O projeto Manuelzão, valeu, Juliano. O projeto, eu tenho medo de ficar falando sozinho, que eu falo sozinho a vida inteira no deserto, igual João Batista, clamando no deserto. Mas aí eu estou vendo um público muito bacana. Então, é o seguinte, quando a gente bolou o projeto Manuelzão, ele chamava Projeto Rio das Velhas. Em 1990, estava havendo muita mortandade de peixe, nunca tinha havido igual. Você via na televisão, nos jornais, fotografia de surubim, dourados, aqui em Sabará, em Belo Horizonte, com 50 quilos, 60 quilos, boiando. Ficava prateado, porque a barriga desses peixes, em geral, ela é prateada. Um mau cheiro no rio. Fruto do progresso, que é a construção de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi construída praticamente em 1895, 96. Então, como é que 100 anos depois da industrialização e de formar a capital do Estado, o Rio das Velhas morreu? O espelho d'água mostra a nossa cara. As águas dos rios são informações que fluem. É a metodologia que não deixa a gente mentir. Não adianta o governo, o secretário de Meio Ambiente falar que está tudo bem, se o rio mostra o contrário. Não tem jeito de mentir. Fica muito fácil a gente fazer política direito. O rio é que mostra. A água é o eixo da questão ambiental. A água é o eixo da questão ambiental. A água. A metodologia tem que ser por bacia hidrográfica, com foco na água. E a água é o centro de preocupação da questão econômica. Hoje, os próprios caras do agronegócio dizem que falta água e que a água compromete o futuro da economia agrícola, agropecuária, e que a água é mais importante que a terra. Não adianta ter terra se não tem água. A água é o termômetro da nossa mentalidade. A volta do peixe, como a gente propôs aqui no Rio das Velhas, você ter uma sociedade industrial grande, uma capital com milhões de pessoas, convivendo com o Rio das Velhas, com peixes da ictiofauna natural, antiga, que a gente tem o diagnóstico antigo, de 1800. Nós traduzimos o livro de um biólogo da Dinamarca que fez uma pesquisa e estudou os peixes do Rio das Velhas. Então, nós partimos dessa referência de 1870, por aí, 60, e construímos uma proposta da volta do peixe. Porque se o peixe volta ao rio
e a gente pode nadar na região metropolitana de Belo Horizonte, onde só tem esgoto hoje, se a gente pode levar os filhos para brincar dentro do rio, Las Velhas, e pode comer o peixe ali, é sinal de que a gente despoluiu o rio. Aí houve o progresso ambiental. Ou seja, o progresso ambiental está vindo na contramão do progresso econômico. E a mentalidade só pode avançar se ela for uma mentalidade sustentável, se ela for uma mentalidade com eixo na questão ambiental. E a questão ambiental é respeito ao que a gente não conhece bem, é o respeito à natureza que foi criada, que surgiu. Como é que pode um povo religioso que fala em Deus o tempo todo destruir o meio ambiente que ele não sabe fazer igual e que ele admite que foi Deus que criou e que toda a sabedoria vem do estudo da natureza? Olha, eu falo uma coisa que o pessoal não gosta, mas azar. É o que eu acho, eu não vou negar informações. Eu fui criado na igreja evangélica, fui distanciando a partir de 18, 19 anos. Até então, eu tinha lido a Bíblia 6 vezes, toda, decorei, fui campeão mineiro de Bíblia em 1964, depois de sair da prisão, que eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da UFMG, fui preso, fui presidente da unidade acadêmica. E eu saí da prisão. Em setembro, eu participei de um concurso patrocinado por Israel, no mundo inteiro, selecionando as pessoas. Eu tirei o primeiro lugar em Minas. Então, eu sempre tive uma formação evangélica. E eu respeito, eu não sou ateu. Eu não sou ateu porque eu não sei como é que esse mundo surgiu. Eu admito que esse mundo tem lógica. Toda a inteligência nossa, da ciência, todos esses livros que estão aí, são estudos da natureza, da hidrologia, a medicina, a veterinária, a biologia. Tudo vem do estudo da natureza, a astronomia. Todo o conhecimento humano da universidade é o estudo da natureza que revela. A revelação dessa inteligência, dessa luz, vem pela ciência ou pela observação da natureza. E por cientistas que não sejam tolos. Porque tem cientista que quer ganhar dinheiro só. E se descobre uma coisa, não está pensando na humanidade. Então, é importante compromisso com a verdade, com essa beleza que é o mundo. Então, a ciência, a natureza, ela nos ensina muita coisa. E uma coisa que a gente tem que aprender é que respeitar a natureza é o princípio de toda sabedoria. Eu não posso destruir. Se eu tenho que plantar, eu posso plantar, mas não desmatar completamente aquele bioma, aquele ecossistema, como o pessoal faz com eucalipto, com soja, com pasto. Destruir o Mato Grosso, estão destruindo o Pantanal, estão destruindo o Pará. E não para. Mata Atlântica foi embora. Então, o respeito à natureza, esse é o princípio da sabedoria. E a água revela tudo isso. Então, nós precisamos de ter uma estratégia de reverter a destruição. Essa visão é a visão que a gente chama de visão ecossistêmica da vida. A saúde humana e a saúde animal têm o mesmo fundamento. E esse fundamento foi a evolução da natureza durante milhões de anos. Então, não tem sentido uma economia que destrói o meio ambiente. Só que tem que a economia, o poder econômico e o poder político estão aliados. E nós estamos fazendo mobilização, fazendo trabalho de educação ambiental com as crianças, nas periferias. E eu não vejo trabalho de educação ambiental para os vereadores, para os deputados, para os prefeitos, para os governadores, para o Congresso Nacional. Eles que fazem as leis, eles que decidem. E esses empresários e esses políticos não têm educação ambiental nenhuma. E quando você faz educação ambiental só para o povo pobre, que é vítima dessa situação, da poluição dos rios, que tirou o peixe da mesa do pobre, da poluição, do veneno, da falta de água potável, dos animais que sofrem, a gente está julgando a culpa neles. Eles são culpados, porque eles têm que ser educados. Aí o setor econômico financia o trabalho de educação ambiental, para dizer que ele é a favor do meio ambiente, e não é. Vamos discutir com eles diretamente.
essa situação, porque há uma falsidade nisso aí. Uma coisa que eu descobri, eu fui presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Eu fui um dos fundadores desse comitê. Foi da comissão que fundou o Comitê do São Francisco. Na época, eu procurei o ministro Zé Carlos Carvalho e falei, Zé Carlos, o pessoal só pensa em irrigação. Eles estão preocupados com o Rio São Francisco. Eles não estão preocupados com peixe, nem com o povo. Eles estão preocupados com irrigação. São grandes empresários. Como é que nós vamos fazer? Os múltiplos usos, que incluem o uso ecológico da água, como é que fica? Eu estou lá dentro, eu estou vendo para onde. Nós estamos criando um comitê contra o meio ambiente. Aí o Zé Carlos falou, você pode redigir isso? Eu falei, posso, mas eu não tenho tempo. Eu estou morto, cansado, mexendo com 1000 coisas. E trabalhando de graça o tempo todo. Não estou reclamando, não. Estou só explicando. Aí ele falou, mas precisa de alguém redigir. Eu falei, eu vou tentar. E redigimos Carta de Princípios da Bacia de São Francisco. Teve o apoio do ministro Zé Carlos Carvalho. Custamos aprovar isso no comitê. Foi uma briga. Mas eles não tinham apoio político para não aprovar. O ministro estava a favor e o Fernando Henrique já tinha visto e aprovado a proposta. Foi 2001, eu acho. 2002. Foi 2002 foi fundado o Comitê de São Francisco. Início, final do ano de 21. Né? Foi no ano da eleição do Lula. Então, foi o Fernando Henrique que era presidente. E essa Carta de Princípios subordinava o desenvolvimento econômico às possibilidades ambientais. E foi aprovado por unanimidade. Estava no site da ANA. Um dia eu desconfiei, eu procurei no site da ANA, não estava. Eu procurei no site do Comitê de São Francisco, não estava a Carta de Princípios. E ela é toda baseada na lei brasileira, na Constituição. Era baseada na Constituição de 88, era baseada na Lei das Águas 9433 e era baseado na Lei 8.171, de 91, que é a Lei Agrícola Brasileira, que no artigo 20 coloca que toda a agricultura brasileira tem como referência da gestão a bacia hidrográfica, antes da Lei 9433. Como a maior parte do território está previsto na Lei Agrícola 8.171, de 91, está muito fácil colocar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento de todo o território brasileiro. Seria a República Hidrográfica Federativa do Brasil, uniformizando o planejamento econômico, planejamento urbano com bacia hidrográfica. Já estava pronto esse território. Ele não é artificial, ele não foi criado por capitania hereditária. Nós herdamos um problemão, que é a falta de coerência territorial no planejamento. As pessoas não sabem onde estão. Ligavam para mim em Belo Horizonte, perguntando se a lama de Mariana e de Brumadinho vinha passar por Belo Horizonte. As pessoas não sabem onde estão. Tem uma cheia grande aqui, o cara não sabe se a água vai atingir a casa dele, porque as regionais urbanas, os bairros não estão organizados por bacia hidrográfica. Essa é a proposta que a gente tem que fazer. Nós temos que mudar o Brasil com coisa, fazendo a mesma coisa de sempre para levar onde? Em lugar nenhum. Canalizando o córrego não vai levar a lugar nenhum. E córrego canalizado, aberto, não é melhor do que o fechado. É melhor um pouco. Porque você está vendo. Tem que tratar esgoto, descanalizar córrego. Você só evita uma inundação urbana, não é onde explode a inundação. Ali foi o AVC que estourou, o sangue, a hemorragia. Você controla a inundação de qualquer córrego, qualquer rio, na montante, nas cabeceiras. E por ações, milhares de ações pequenas. São pequenas ações de despermeabilização do solo, de contenção de água natural, uma pequena contenção para dar tempo da água infiltrar. Aí a água não vai chegar lá embaixo. Ela vai demorar a chegar lá embaixo. Quando ela chegar, a chuva já passou. Então, você tem que ter... Eu escrevi um texto para a Prefeitura de Contagem. Eles me pagaram 8 mil por mês e eu fiz esse trabalho em 6 meses.
me deram um engenheiro que era motorista, conhecia tudo de Contagem. Eu fiz um programa de não construir mais canalização, de não construir piscinão, de não fazer o que estavam fazendo, que é uma destruição da cidade, como foi em Belo Horizonte, no Arrudas, que acaba sendo um exemplo para outras populações. Quem vai em São Paulo, vai para o Nordeste, leva lá a ideia, lá, ó, São Paulo tem que estar canalizado, vamos canalizar aqui também. Então, o que é que aconteceu? É que essa política em relação à cidade, às enchentes urbanas, nós temos que enfrentar isso. Isso é luta ambiental. Eu pedi audiência à Prefeitura de Contagem, que eu pedi voto para o atual prefeito. Eu apoiei com declaração escrita. Pedi a ela que fizesse a discussão com a comunidade, com os ambientalistas de Contagem, para discutir o trabalho de consultoria que eu fiz, independente. Eu não segui cabeça de ninguém. Eles me pagaram porque quiseram. Era um conhecido meu, que era secretário, por coincidência, e de tanto ele elogiar o trabalho dele, eu falei, você está errado. Rapaz. Ele falou, então você faz melhor, você me faz um projeto? Eu falei, faço. Aceitei o desafio e eu posso mandar para vocês esse projeto. Serve para Contagem, serve para Belo Horizonte, serve para Poços de Caldas, serve para São Paulo. Porque eu fiz pensando numa coisa universal, aproveitando o financiamento que eles deram. Trabalhei para caramba. Fiz mapa, aprendi um monte de coisa. É um projeto colorido, bonito, que a prefeita não quis reunir com a gente. Falei, gente, será que esquerda e direita é a mesma coisa quando se fala de meio ambiente? É uma dúvida que eu tenho. Eu sempre fui considerado de esquerda. Aí eu fico pensando, o mundo mudou muito. A esquerda foi criada na Revolução Francesa, em 1789, por causa do lugar que os caras sentavam lá dentro do auditório. Eu fico pensando, a questão ambiental, é direita ou esquerda? Eu acho o seguinte, nós temos que ser a favor de defesa do meio ambiente. Na época, eu fui contra a transposição de São Francisco, eu sou amigo pessoal do Lula. Eu sou amigo do Lula. O Lula faz coisas que não me pergunta. Por que eu tenho que perguntar tudo que eu vou fazer para ele? Eu tenho que ter independência. Eu briguei com meu pai, porque meu pai foi o golpe militar, e eu não vou brigar com o Lula, mas eu gosto do Lula. Ele me viu na campanha agora, me abraçou, eu tenho até vontade de ter uma conversa com ele. Mas sozinho, sem Janja, sem ninguém mais, sozinho. Porque eu queria ver se o Lula é inteligente demais. Se o Lula desse um apoio ao meio ambiente, eu não estou satisfeito com o meio ambiente na Marina, só pensando em Amazônia. 85% da população brasileira está na cidade. Eu conheço a Marina muito bem, ela tem dificuldade de entender o meio ambiente fora da Amazônia. E ela também, quando você questiona um pouco, conversa com ela é meio insegura, ela fica na retranca. Eu sou a favor de abrir o debate. Por que não faz live nacional entre o Lula, a Marina, debate todo mundo? O Congresso Nacional não representa a gente, não. Nós votamos, mas não representa. Ou representa o Centrão. E nós estamos num jogo difícil de sair, porque nós não vamos sair dessa encruzilhada fazendo o mesmo que a gente está fazendo até agora. Tem que mudar alguma coisa. Olha, eu descobri, com a minha experiência no Rio São Francisco, como delegado, como membro do comitê, eu pedi para sair, não aguentei, eu não tenho estômago para certas coisas. Eu sou muito paciente com gente que não tem conhecimento. Mas quando o cara tem conhecimento, é malandro, realmente, eu tenho vontade de fazer igual a Jesus, no templo, com os vendilhões. Realmente, até Jesus perdeu a paciência, eu não vou ficar doente, de raiva, porque a raiva corrói a gente internamente. Eu me afastei, mas não afastei da luta. Eu perguntei, por que vocês tiraram do site do comitê e do site da ANA a carta de princípios do Comitê do São Francisco? E aí eu tinha cópia, que eu fiz, com o apoio de uma advogada, amiga minha, que era estagiária, muito boa, competente, hoje é professora em Natal, na Universidade Federal lá. E eu tenho essa carta. Aí eu aumentei dois parágrafos só, está na íntegra, só aumentei 2 parágrafos e aprovei como carta de princípio do Comitê do Rio das Velhas. Todo comitê tem que ter carta de princípio, subordinando a gestão
ao meio ambiente, a volta dos peixes ao rio, rios vivos, e não usar a água, usar comitê para poder legitimar o uso da água como insumo, sem nenhuma preocupação com a vida do rio. E nós estamos aceitando isso. Ah, mas você está contra o comitê? Como se eu fundei comitê? Eu estou a favor do comitê, mas o comitê não pode ser dirigido pelo poder econômico, não. Que isso? Eles falam, mas eles pagam pelo uso da água. Paga para poder não pagar pela água. Vocês acham que os empresários pagam pelo uso da água? Vocês estão acreditando nisso? Eles não pagam o valor de mercado da água bruta que retiram subterrânea e retiram dos rios. Eles não pagam o valor de mercado. Ah, mas a água retirada do fundo da terra e do rio não tem valor de mercado. Ela não foi beneficiada. Vai falar, não é não? Quando você usa a água para um fim econômico, ela foi beneficiada para aquele fim, pela empresa. E aí, quando vai vender o produto, soja, carne, celulose, milho, quando você vai vender minério lá no exterior, as empresas que estão no Brasil, sendo brasileiro ou não, elas vão competir com vantagem no mercado internacional. Porque aí, no mercado da venda, realiza o valor de mercado da água bruta, sim. E você pode calcular o valor de mercado da água bruta. E eles não pagam. Eles criaram um pool de grandes empresas aqui no São Francisco, incluindo Minas Gerais e tudo, são 7 unidades da federação, e esses grandes grupos econômicos cotizam e dão dinheiro para o comitê através da ANA. E legalmente sai como contribuição da transposição de São Francisco, para legitimar a transposição que o comitê foi contra. Mais da metade do dinheiro do orçamento do Comitê São Francisco é dinheiro que vem da transposição, não que os empresários estão pagando pela água. É um pequeno grupo de empresários que paga. A maioria não paga. E, quando paga, não paga o valor de mercado. Eles defendem a sociedade de mercado, não defende? Então, tá. Se defende a sociedade de mercado, ela tem que valer. Assim como eles defendem a propriedade privada. Nós também defendemos para todos. Todos têm que ter propriedade privada, então. Ou seja, nós queremos democratização, fazer com que os direitos sejam respeitados, e não só para o ser humano. Os animais também precisam sobreviver. Essa retirada de água, sem controle, sem pagamento de valor de mercado da água bruta, ela criou a seca subterrânea. Aqui em Belo Horizonte tem chovido muito nos últimos anos. São dilúvios. E nós estamos pagando mais caro pela água e pela energia elétrica, porque é a matriz hidrelétrica. Por que nós estamos pagando? Porque a água está escassa. Por que ela está escassa? Eles falam porque é por causa da seca, da estiagem. Não é da estiagem. A seca subterrânea foi instalada tanto pela mineração como o agronegócio. Você é contra o agronegócio? Não sou o agronegócio. Mas você não pode tirar a água do pequeno produtor. Está secando a nascente, o córregozinho. Por que os comitês se preocupam só com os grandes e não preocupam com os rios poluídos, sem peixe e que não tem água para o pequeno proprietário? Porque eles estão tirando a água nas grandes propriedades ou nas minerações em grande volume. Então, pela lei do mercado, da oferta e da procura, a escassez de água leva ao aumento das tarifas de água e de energia elétrica. Entre, mais ou menos, agosto e abril, mais de 8 meses. Nós estamos pagando a bandeira vermelha. Ou seja, nós estamos pagando, subsidiando o dinheiro com o hidronegócio. São hidronegócios. Tem o agro, tem a mineração, tem a indústria. Eles retiram água profunda, com poços profundos, e eles não pagam, e nós estamos pagando as taxas de uso urbano, com 85% da população, pagando para poder eles fazer o ganho. E eles passam como grandes administradores. Eles estão ganhando dinheiro porque não pagam pelo valor de mercado. Isso da periferia colonizada não teve burguesia para comandar a luta da burguesia, para derrubar o feudalismo. Foi o Estado, partidos que se diziam comunistas, que industrializaram o país. Na verdade, tudo que aconteceu de 1700 para cá foi industrializar o planeta Terra. A luta de libertação nacional é para conseguir autonomia nacional, para industrializar, porque senão o pessoal está passando fome na Índia,
na China e tudo. Então, nós temos que rever a nossa cabeça, que está em jogo. Nós estamos no pós-industrial agora. Tem áreas atrasadas no mundo. Mas hoje está a tecnologia, a inteligência artificial, tudo geoprocessamento. Essa reunião aqui é prova disso. E nós temos que superar essa polarização só esquerda e direita. Ela existe num certo nível, mas ela não é tudo. A mentalidade humana tem que mudar. E isso é uma luta intelectual, artística. Eu acho que as artes, o teatro, os livros, a literatura, melhorar o nível do povo, para o povo entender as coisas. O povo brasileiro tem milhões de analfabetos, acho que é 30, 50 milhões. O povo também, quando estuda um pouquinho só. O povo está massacrado para sobreviver, passando fome. E os deputados tiveram aumento no dezembro do ano passado. Teve até 40% de aumento. E o salário mínimo aumentou R$ 90. Eu não vi protesto de nenhum partido no Congresso. Nenhum. Talvez o PSOL falou que é contra. Porque, quando o partido é muito pequenininho, é igual o PT, era pequenininho, era contra tudo. Eu quero ver ser contra a cultura quando você tem o poder na mão. E eu concordo, né? Eu não estou criticando o Lula. O Lula está fazendo o possível. Ele vai morrer de trabalhar sem tomar cuidado. Mas tem que mudar a mentalidade do povo. Porque se o povo não confia nos partidos, a maioria do povo não confia em político, todo mundo fala, Paulo, não mexe com política. Eu falo, mas como é que nós vamos fazer para sobreviver? Então, tudo que eu fiz até hoje nunca foi com mandato político. Mas eu vejo os caras que têm mandato, maior dinheiro, tem dezenas de assessores, tem dinheiro do fundão, dinheiro disso, daquilo, emendas parlamentares. É difícil você conseguir mudar o mundo desse jeito. Mas eu sou a favor de criar movimentos independentes por bacia hidrográfica. Eu sou a favor que a sociedade civil tem que dar um prazo aí. Se os comitês só se virem para legitimar o hidronegócio, a seca subterrânea, para poder continuar destruindo, nós vamos virar velório das águas dos rios. Então, nós temos que tomar cuidado. Agora, se eles quiserem defender o meio ambiente, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Então, é isso, basicamente, né? Porque tem mais coisas, mas eu acho que eu falei o essencial, porque saiu do peito, do coração, da certa indignação com essa destruição do nosso Brasil, desmatamento generalizado, os caras desindustrializando o Brasil, né? Você está exportando material primário, desindustrializando o Brasil, não desenvolve tecnologia, não gera emprego aqui. Nós estamos desenvolvendo um atraso aqui. Eu não sou contra o desenvolvimento, eu sou contra o crescimento do jeito que é feito. Se você tem um desenvolvimento, pode melhorar muito a questão ambiental. E eu acho que nós temos uma missão histórica. Hoje em dia, o que está mais importante é ser LGBT. Eu vi isso muito. Eu quero que a questão ambiental tenha a mesma divulgação. O povo não vota na questão ambiental. Os ambientalistas estão perdidos em termos estratégicos. Então, eu sou a favor que a gente discuta a visão ecossistêmica da vida, para mudar, não aceitar. A economia tem que estar dentro da questão ambiental, não ao contrário. Não é criando áreas de proteção ambiental. Se a gente aceita que a solução é criar parques ambientais para todo lado, nós estamos aceitando viver no exílio e liberando o planeta Terra para destruição. Então, por que a gente não cria unidades de destruição, unidades de degradação, para restringir os degradantes e libera o planeta como área de preservação ambiental? Inverter o jogo. A nossa estratégia é suicida. Nós estamos aceitando o avanço do inimigo, defendendo uma área de preservação ambiental. Nós estamos colocando as pessoas e os animais isolados e liberando o planeta para eles. Não, vamos assumir o planeta Terra e conservá-los no direito deles de degradar, mas com tempo marcado. A estratégia nossa está errada, em suma, o que eu estou dizendo é isso. E a cidade, como Belo Horizonte, esse ter cara de pau de destruir a Serra do Curral, de onde vem a água que abastece Belo Horizonte,
70% do que abastece Belo Horizonte e região metropolitana vem do Rio das Velhas. Qualquer barragem que rompe ali acima de Nova Lima fecha completamente Bela Fama, a ETA, Estação de Tratamento de Água. E não tem reservatório, como teve no Paraopeba. Não tem reservatório. É a fio d'água. Um abraço para vocês. Espero que tenha provocado muita polêmica, muito atrito, muita irritação em vocês. Se tiver conseguido isso, eu estou muito feliz, porque eu gosto de vocês. Obrigado. Professor, está ouvindo aqui? Eu acho que o senhor deve ter visto um movimento de palmas aqui, mas eu estava com o microfone fechado ali. Eu vi o gesto. Então, nós combinamos, o senhor é pontualíssimo, 11h20, perfeito. Nós temos até o meio-dia, não sei se o senhor está com horário para a gente abrir para um debate aqui. Eu estou com horário, sim. Até meio-dia, meio-dia e 15, eu posso ficar com vocês. E eu fico muito feliz, viu? Fico muito satisfeito de ter um público desse escutando, outros que vão escutar a gravação, porque nós temos que ser incansáveis e acreditar, ter fé de que nós estamos lutando para continuar a criação do mundo e não a destruição do planeta. Então, aqui, agradecemos pela satisfação de ter esse público aqui. Aqui está representado boa parte da parte faculdades, universidades, sociedade civil, pessoas engajadas que estão aqui ouvir o senhor. Mas antes de eu passar as perguntas, vou fazer um breve contexto do que o senhor descreveu aí. Posto Caldas também não é diferente de Belo Horizonte, a gente sofre os mesmos problemas. E quando o senhor falou, primeiro que considerando que o senhor é o médico, e ontem, conversando com o senhor disse que diagnóstico, medicina é sinônimo de diagnóstico. O senhor fez um diagnóstico perfeito de toda a questão hídrica no Brasil, mineira, não importa isso, onde quer que estejamos, a solução sempre é a mesma e passa pela bacia hidrográfica. Então, aqui em Poços de Caldas, qual que é o valor que Poços de Caldas dá para a sua água, ou quem ou quais as pessoas estão preocupadas com o valor da água? Considerando que Poços de Caldas nasceu em torno das águas minerais, das águas sulfurosas, que é usada para tratamento de saúde, o curista que vinha para ser curado em Poços de Caldas, com a natureza completando o cenário do diagnóstico. Não podemos deixar de considerar saneamento. Poços de Caldas convive com uma perda de 40% de água tratada, mineração, ocupação das áreas de preservação permanente, barragem, tudo isso que o senhor descreveu aí em Belo Horizonte. Mas o que é mais importante, o que é mais importante é o seguinte: pessoas envolvidas estão aqui, querem ouvir do senhor, não vou demandar muito da minha fala aqui, mas no sentido de que dá oportunidade para as pessoas. Mais uma vez, a Associação Poços Sustentáveis está envolvida, preocupada. Amanhã vai ocorrer em Belo Horizonte, em Ribeirão Preto, a plenária que vai definir a cobrança pelo uso da água no Rio Grande. E quando o senhor fala do agronegócio, talvez não, a água mais... o valor da água bruta para o agronegócio vai ser o maior do Brasil, 0,052 centavos de reais a água para a irrigação da agricultura, da cana-de-açúcar. É um valor muito importante porque com esse recurso é que a água vai sustentar os projetos que virão para o Comitê de Bacia e a sociedade civil, que vai estar ajudando, apoiando na construção dessa política de recursos hídricos. E não se faz política de recursos hídricos sem a participação social. E nós não podemos ser espectador. Da mesma forma que o senhor descreveu aí, esse processo de desconforto tem que vir da sociedade e não ser só um chancelador de uma política do agronegócio, e sim construção de uma política. O senhor falou do peixe e do surubim. Aqui em Poços de Caldas, logo aqui, onde começa o Rio Pardo,
tinha um peixe, miracaia, e da mesma forma que ocorria também uma espécie que é o cabriúva, que foi extinta. Isso já está no diagnóstico do Comitê de Bacia do Rio Grande. Por que eu estou enfatizando a questão do diagnóstico? Sem conhecermos a nossa bacia, nós não podemos atuar. Então, a preservação das unidades de conservação e esse conhecimento da academia e essa contribuição não pode ser desprezada. Daí a nossa insistência em discutir, trazer pessoas como o senhor para poder contribuir e agregar na pauta. Vou abrir para perguntas aqui, agradeço mais uma vez, e abrir para perguntas aqui. Até o Paulo Rodrigues está aqui, já manifestou ali que quer mandar um abraço para o senhor. Eu não sei se vai ser possível ficar movimentando todo mundo aqui. Vamos tentar levar o microfone e eu posiciono a câmera para ele ficar sentado. Vou levar lá. Obrigado mais uma vez. Bom dia, Paulo. Prazer te rever. Valeu. Vou me apresentar aqui para o público. Meu nome é Paulo Rodrigues, né? Eu sou geólogo, sou de Belo Horizonte, né? Conheço o Paulo de lá, e trabalho junto com muitas ONGs e muitos movimentos ambientais na defesa dos hidroterritórios em volta de Belo Horizonte, né? A qualidade do ferrífero é um território extremamente ameaçado dos seus recursos hídricos. Bom, então acho que essa é a minha apresentação. Sou geólogo de formação, né, e trabalho muito com a geração de mapas, né? Acredito que quase todos aqui, se estão num congresso de meio ambiente, sabem que se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, um mapa vale mais do que 1000 imagens, né? Então, a potência cartográfica ela é extremamente importante na comunicação, né, da ciência com a sociedade, né? Então, é uma das minhas habilidades, é exatamente a geração de mapas temáticos, mapas que integram, né, informações díspares com informações que vão efetivamente nortear ou poder nortear determinadas ações do poder público, da sociedade, da academia. Bom, então, esse é o meu histórico, né? Apolo, eu gostaria de perguntar para você, você mais ou menos acenou em determinado momento da sua fala, que nós não podemos, não conseguiremos mudar nenhum cenário se nós mantivermos o que estamos fazendo até hoje, porque até hoje nós não conseguimos mudar nada, pelo menos nada significativamente, né? A mineração, o agronegócio, os interesses políticos continuam prosperando, enquanto que a sociedade vai registrando cada vez mais problemas crescentes nos seus hidroterritórios. Mas você acenou que seria necessário, ver se eu entendi bem, né, que a sociedade também assumisse uma espécie de comitê de bacias paralelo. Foi isso que eu entendi bem? Uma das possibilidades? Olha, não, eu acho que você tem que lutar para mudar o comitê, e o pessoal está aceitando o domínio. Então, eu acho que não dá para você discutir um plano diretor de um rio sem colocar como primeiro ponto que o rio continue vivo. E a vida do rio a gente simboliza pelos peixes e pelos invertebrados aquáticos, bentos. Então, como é que eu aceito participar de um comitê que não coloca como eixo principal a sobrevivência do rio e vê o rio só como insumo de produção? Você já entra derrotado. Outra coisa é o pagamento pela água. Você tem que colocar claramente que tem que pagar o valor de mercado da água bruta, que eles defendem sociedade de mercado. Colocar isso claro. E, se não conseguir, pelo menos conseguir mais coisa. Nós estamos aceitando passivamente a dominação. Então, é isso. E, para terminar, agências de bacia estão sendo associações de empresários do poder econômico que estão sendo equiparadas à agência de bacia. O governo nomeia uma associação empresarial, aqui o caso é da FIENG, nomeia como uma agência de bacia. E todo mundo fala agência de bacia, pensa que é uma coisa neutra, pensa que é um órgão técnico. Esse pessoal fala muito em técnica, eles não são técnicos, não, eles são enganadores. Técnicos somos nós, que defendemos a vida, uma economia sustentável. Nós é que somos técnicos. Eles chegam em todo lugar com mapa, não é o mapa do Paulo, não. Eles chegam com layout, sei lá, nós aqui somos técnicos, nós não queremos entrar em questão política. Eles não são técnicos, coisa nenhuma, eles são enganadores. Usam a técnica para dizer que são neutros. Eles estão defendendo tudo de ruim, estão defendendo a morte.
E nós, às vezes, achamos, eles são técnicos. Nós temos que ser técnico também, cai no campo deles. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para o público. Todo mundo sabe o que é um comitê de bacias? Todo mundo sabe o que é uma agência de bacias? Sabe, né? Bom, então acho que o vocabulário está bastante adequado, né? Mas, Apolo, então agora eu vou entrar no detalhe, né, do comitê. Então, todo comitê de bacia é tripartite, né? Tem a presença do Estado, dos chamados usuários, que podem ser agronegócio, mineradores, ou então pequenos condomínios ou grandes condomínios, enfim, né? Só aqueles que efetivamente usam bastante água, e a sociedade civil, né? Mas nós sabemos que a sociedade civil, essa cota, ela é muitas das vezes usada e preenchida por agentes do poder econômico, né? Então, por exemplo, no Comitê de Bacias do Rio das Velhas, né, dentro da cota da sociedade civil, entra, né, o representante do sindicato dos trabalhadores da mineração, né? Então, isso não é participação da sociedade, isso é participação da indústria, né? Da indústria mineração e atividade extrativista. Na Alemanha, por exemplo, os comitês de bacia também são tripartites, mas o poder econômico tem direito à voz, mas não tem direito a voto. Olha só que diferença fundamental. Porque já se entende que o poder econômico é forte demais, né, para ele, para além de ter voz, ter também direito a voto. Então, isso é uma deturpação, uma aberração que existe na legislação brasileira, que permite essas distorções. Então, a sociedade civil já entra com 1/3 do comitê. E esse 1/3 ainda é bem mal distribuído para a própria sociedade. Então, Apolo, eu acho que isso é um problema que precisa ser bastante divulgado. E eu acho também, e conforme o Apolo colocou, a participação, mesmo que capenga, digamos assim, nesse 1/3, ela tem que ser mais representativa da sociedade, né? Então, eu acho que vale aqui um convite, né, um apelo para que mais pessoas da sociedade, como vocês, participem dos comitês de bacia, né? E cobrem, né? Porque senão vai ficar o que o Apolo falou, né? Eles vêm com aquele tecniquez, na realidade não é tecniquez nenhum, né? É, na realidade, uma retórica, uma narrativa apenas para defender os interesses econômicos, né? Ô, Paulo, Apolo, só uma questãozinha. Aqui em Minas, pela minha experiência na criação do Comitê do Velhas, a gente brigou para entrar no Comitê do Velhas, eles não queriam que a gente entrasse. A gente estava com o projeto Manuelzão, nós invadimos a Secretaria do Meio Ambiente, que estavam reconhecendo uma chapa que tinha cometido irregularidade. O secretário do Meio Ambiente estava em Brasília, no dia seguinte publicou no Diário Oficial, anulando a eleição, reconhecendo a fraude. Nós ganhamos o comitê com o tempo, só que tem que, quando o comitê aprova uma coisa boa, por exemplo, nós aprovamos a deliberação normativa em 2005, que dificultando ao máximo a canalização de córregos. Quase impossível. Nunca foi obedecido, ninguém fala nada. E quando o governo é vencido, o secretário pode vetar a decisão, ou o governador veta. Então, a gente não tem saída. Eu acho que o projeto Manuelzão aqui, nós estamos fazendo uns contatos, umas reuniões, para criar um movimento da sociedade civil pelas bacias hidrográficas, independente do comitê oficial. Não que as pessoas tenham que sair do comitê oficial, mas nós temos que ter uma mobilização da sociedade civil por bacia hidrográfica que não esteja limitado pelo financiamento que muitas ONGs estão recebendo. Não só quanto o financiamento, mas você, quando recebe, você não pode se calar. Então, um movimento da sociedade civil por bacia hidrográfica pode existir, é um direito que nós temos, até para contrabalançar as irregularidades que estão nos comitês oficiais, que estão na mão dos empresários e do governo. Ok, Apolo. Só relembrando, nós tivemos aqui anteontem, na abertura do evento, a participação de uma jornalista, Cristina Serra, onde ela resume, né, depois de uma fala muito brilhante sobre a defesa do meio ambiente, especialmente das águas, que o grande problema, o grande gargalo da sociedade é a política senso-lato, né? Se eu entendi bem, então essa sua proposta vem, né, ao encontro dessa mobilização política, né, da sociedade para defender, né,
os hidroterritórios a partir das unidades das bacias hidrográficas. Não, é uma outra política, porque quando você fala política, eles confundem com a que existe aí. Não é partidário, primeiro. Não, por isso segundo, o argumento é a defesa da volta do peixe aos rios, de ter rios vivos, de pensar no direito dos animais também beber água dos rios. Então, significa, inclusive, que o setor econômico esteja subordinado à lógica da defesa da vida na terra. Ou seja, é uma política muito especial que não existe ainda. É a mobilização da sociedade civil consciente e que está brava mesmo com a destruição do meio ambiente, que vem camuflada, com o discurso de que eles estão defendendo o meio ambiente. Eu não conheço nenhum comitê que defende o meio ambiente. Eu conheço a sociedade civil, uma minoria lutando, mas, como você disse, o poder está todo do outro lado. E, com isso, a gente acaba legitimando a destruição. Eu não vejo um rio melhorando. Cito um rio que melhorou e está melhorando. O Rio das Velhas melhorou até 2010. Foi um esforço terrível. Depois retrocedeu, porque a mineração acabou de secar o Rio das Velhas e a poluição aumentou. Ok, Paulo, eram essas minhas intervenções. Muito obrigado. Vou passar aqui o microfone para a organização. Obrigado, Paulo. Professor, Maria Tereza Mariano vai falar com o senhor. Sabe tudo de comitê de bacia também. Professor, que alegria revê-lo. Nós tivemos a oportunidade o senhor foi para a PUC, uma grande palestra, eu fui buscá-lo no aeroporto, nós estávamos conversando justamente sobre a sociedade civil, né? Vai piorar a enchente em locais que a gente já sabe que já tem enchente. Então, eu me senti tão usada, né? Porque na hora de elaborar a resolução, na hora de mobilizar, na hora de participar, na hora de analisar as outorgas, os técnicos que trabalham de graça, legal, vamos lá, trabalhar, tal. Trabalhamos. E o que eles fazem? Manipulam. E aí eles vão falar assim, mas a sociedade civil estava lá. Né? E aí eu lembro, professora Paulo, que infelizmente o meu mestrado está extremamente atual, porque o que eu previ na minha pesquisa de mestrado, que era o estudo da participação... Não, do meio ambiente seria de esperar que fosse alguém do meio ambiente, para criar um contraponto em defesa do planeta. Mas não, eles subordinam tudo ao poder econômico, como o Paulo disse, e ao poder político, que é a mesma coisa que o poder econômico. Porque os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, são formais. O presidente da República é o representante dessa formalidade. Mas o verdadeiro poder é Forças Armadas e poder econômico. Essa é a realidade. Agora, a sociedade civil tem o direito ao voto, mas que ela não elege. O Brasil não teve embargo. Né? Então, eu acho que esse tribunal internacional, a ONU, às vezes o pessoal fala de boca cheia, nós estamos seguindo a orientação da ONU. Nossa Senhora, então você vai invadir o Iraque, né? Ou seja, o mundo tem que mudar. O meio ambiente vai mudar o mundo. A política ambiental está colocando os problemas no devido ponto. Nós temos que acreditar que nós somos a mudança do mundo agora. Chegou a era nossa. E não ficar satisfazendo com uma esmola, com uma compensaçãozinha ali. Eles estão dominando o jogo, nós não podemos virar colaboracionistas. Professora Paulo, muito obrigada pelas suas palavras e espero revê-lo pessoalmente para abrilhantar, quem sabe no próximo Congresso de Meio Ambiente. Como aquela lama e tal. Nós colocamos o peixe, porque o peixe é fotogênico, ele é carismático, todo mundo fala do peixe. E deu muito certo. Então, a volta do peixe aos rios significa que o rio está recobrando a vida. Não é surubim, tucunaré, não. Não é tucunaré, tilápia, não. É o peixe da fauna nativa. Né? Então, essa vida do rio, para nós, ela analisa a mentalidade humana. Ou seja, a humanidade não está destruindo o meio ambiente, porque não há pior pecado, eu estou propondo isso como 11º mandamento, não há maior pecado que destruir o meio ambiente, que é a base da nossa vida. Como é que pode ter uma política partidária, uma política de um país que tem como base
a promessa, melhorar a vida do povo, água, de solo, destruindo as frutas, proibindo a pessoa de andar pelo território, está cheio de cerca, matando os animais de fome e sede. O que é isso? Então, a nossa reação está muito pequena. Eu acho que a igreja, as entidades deviam ser mais exigentes, eles são cúmplices. Aqui tivemos uma surpresa agradável. A maçonaria de Minas Gerais se posicionou contra a mineração aqui. Eu fiquei surpreso. Deu uma declaração, a maçonaria aqui, eu tenho esse texto, seria bom passar para os maçons aí, porque foi, para mim, um fato bacana. Eu acho que o movimento ambiental tem que se comunicar melhor. E não basta só plantar árvore, não, gente, porque eles estão desmantelando o ecossistema. Eles estão desestruturando a relação de bactérias, de fungo, de solo. Eles estão desmantelando tudo, a fauna, a flora, e financia plantar árvore. Eles estão querendo enganar. Lavagem verde. Não sou contra plantar árvore. Aqui em casa é cheio de árvore. Mas eu acho que nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que ter uma estratégia superior à deles. E nós temos que explicitar isso no discurso. Um discurso que não tem nada a ver, obrigatoriamente, ser de partido, ou de esquerda ou de direita. É a defesa do meio ambiente que tem valor e convence as pessoas. Mas nós temos que trabalhar mais, comunicar melhor. E ser mais esperto também. Esses caras são raposas. Muito obrigada, professora Paulo. Nós vamos passar para a próxima pessoa. Obrigado, Maria Tereza. Professor, a ONU usou como símbolo um beija-flor na COP que teve em Nova York esse ano. Então, um beija-flor faz sim, um verão, né, fazendo analogia da ONU, e tem aqui presente uma representante do Legislativo. Então, a Luzia, vereadora, quer falar com o senhor, e só essa analogia do beija-flor da ONU que está dando resultado do nosso movimento aqui, a repercussão na sociedade civil promovendo eventos como esse. Luzia, por favor. Obrigada. Eu quero agradecer essa oportunidade. Bom dia, doutora Paulo. Eu não conhecia, eu fiquei aqui paralisada com a sua fala, principalmente quando o senhor diz da responsabilidade de cada um de nós, que é uma questão até de sabedoria, né, com o meio ambiente. E o senhor traz de uma forma tão óbvia, né, que nós não estamos fazendo nosso dever de casa, principalmente quando envolve os poderes, tanto legislativo como executivo e judiciário. Nós passamos aí por um período difícil aqui em Poços. É conhecida como uma cidade que engole os rios, é conhecida como uma cidade agora que o prefeito é motosserra, corta todas as árvores, e aí a gente viu a questão do ecossistema mesmo, né? Não foi só cortar árvores, o senhor trouxe muito claro aí, com o corte das árvores, as aves ficaram sem lugar, ficaram dentro, assim, no rio. Então, isso não foi pensado, isso não é pensado no dia a dia, e a gente sente até uma vergonha, né, por estar dizendo isso, senhor, que a gente gostaria de que Poços fosse diferente, que sabemos das águas sulfurosas, sabemos dessa importância, e esse crescimento desenfreado, sem um estudo técnico de plano diretor, nos causa muita preocupação, e eu gostaria de ver a possibilidade com a sua agenda de ter o senhor aqui, conforme o senhor disse, quem precisa ouvir o senhor somos nós, né? Legislativo, executivo, os secretários. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente muito recente, que ainda não está bem organizada. Então, segue aqui a primeira minha... Eu fiquei encantada com a sua fala, vou agora começar a estudar mais sobre isso. É que fala que o vereador tem que saber de tudo, de A a Z, né? Mas a questão do meio ambiente nos preocupa e Poços de Caldas precisa cuidar antes que seja tarde demais. Já tivemos um problema aqui de inundação e se nós não entendermos de verdade as razões, nós vamos aí amargar aí por ter muitas decepções. Então, foi muito prazeroso estar aqui, eu quero agradecer
a todos vocês, né, por ter essa oportunidade e deixar aí que o senhor nos fala. Quando a gente ouve a Maria Tereza falar, o Edilberto, a gente fica até... são aí lutadores, né, que a gente, a Terezinha, eu acho que a gente tem que, todos vocês que estão aqui, são lutadores e que não podem desanimar, né? Essa questão de ter lado, o meio ambiente não tem lado, né? O direito, o ambiente não tem lado, tem o que nós precisamos dele, não é o ambiente que precisa de nós, né? Então, foi muito prazeroso estar aqui. Obrigada, viu? E queria ver a sua possibilidade de agenda, ver como que a gente pode formalizar isso para trazer o senhor aqui para falar com todos. Ok, muito grato. Nós temos que mobilizar Minas e o Brasil e o mundo. A causa ambiental é mundial. A Terra é uma bacia hidrográfica. É o planeta Terra. Se nós não formos internacionais, nós não conseguimos fazer nada na cidade nossa. Porque a mídia mente. Nós temos que mudar a correlação de poder no mundo. Nós temos que ter um poder que defenda a vida na Terra. Tem que procurar articular com as igrejas. Porque é o seguinte, às vezes tem um pastor bom, às vezes tem um padre bom, articular com os vereadores bons. Eu sou a favor da gente ter uma proposta positiva, construir um novo mundo. A nossa crítica não pode estar à frente de tudo. O que tem que estar à frente é a proposta positiva. Nós queremos rios vivos. Nós queremos que não canalize mais córrego. Nós queremos que a natureza se recupere. Nós queremos defender a vida, a saúde, tanto da população humana como não humana. Nós temos que convencer as pessoas a mudar. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, a maioria dos caras diplomados na UFMG, por exemplo, o cara é geólogo, ele só encontra emprego na mineração. O cara é agrônomo, no agronegócio. O sujeito é, sei lá, imprensa. A imprensa não deixa falar contra os seus patrocinadores. É a maior dificuldade. Então, a universidade também, muitas vezes, aceita patrocínio de empresas que destroem tudo. Você sabia que a Vale, um dos maiores proprietários da Vale, são os Instituto de Pensão de Trabalhadores. É o Bradesco e os institutos de pensão, Banco do Brasil, Previdência. Então, assim, nós temos que questionar isso. O pessoal dos partidos dominantes no Brasil tem que ser questionado, porque eles se posicionam só como coisa de interesse humano, eles não questionam mais nada. Né? Nós temos que dar exemplo também. Para você ser ouvido, você tem que ser um cara respeitado. Você tem que demonstrar que você não está querendo aumento de salário enquanto o povo está passando fome, que você não está gastando dinheiro demais para manter um palácio, que nós não temos que pagar plano médico para deputado nenhum. Tem o SUS, por que eles não vão para o SUS? É anticonstitucional ter o SUS e você pagar plano médico para deputado, ministro, para a família toda, vitalício, mesmo quando eles deixam o carro, para nos hospitais sem nenhum controle. No meu plano, eu pago um tantão, mais de 30% do meu salário, da minha família. Tudo que eu peço, eles negam. E o auditor que nega, eu que pago o salário dele. E a Agência Nacional de Saúde está do lado dos planos médicos. Finge que está fiscalizando, vê se quando multa um ou outro, conversa. Tudo é um jogo. Então, eu acho que tem que mudar tudo radicalmente, sem violência. Eu sou muito a favor do Gandhi. Resistência ativa não violenta, mas o Gandhi não tinha medo, até que foi assassinado. O Gandhi não era um covarde, e era inteligente, ele mudou a história da Índia. Obrigado, professor. A última pergunta para a gente encerrar no horário. O Mário Carvão vai falar para o senhor. Obrigado, vereadora. E contamos com o convite para a gente acompanhar esse evento da Câmara lá com o suporte do Apolo lá também. Eu vou passar o contato do senhor para ela mediar essa negociação e vamos estar na torcida aqui. Obrigado, vereador. Mário Carvão, por favor. Bom dia. Parabéns, Terezinha, PS, por esse evento, né, dando início ao giro. Né?
Paulo, acho que a gente se conheceu brevemente numa reunião Foi. de formação do PV aqui em Poços, né, Partido Verde. Graças a Deus a gente conseguiu, né, agora já está mais ou menos formalizado. E nesse ano, né, agora no início de 2023, a prefeitura deu início, né, na minha opinião, né, a um desastre ecológico, né? A vereadora Luzia já tocou no assunto, né, que foi o corte de mais de 240 árvores aqui na região central de Poços, né? Na Avenida João Pinheiro, né, que é a principal via que liga o centro à zona oeste da cidade, né? E ela margeia, né, o Ribeirão de Poços, que é um afluente que depois vai desembocar ali no Rio Pardo, né? E essas árvores, né, mais de 240 árvores, por alguma coincidência muito incrível, né, elas estão todas só numa margem do rio, né, e é onde está o monotrilho, né, que depois de 40 anos de praticamente inatividade total, né, funcionou durante só 3 meses, a prefeitura resolveu reativar, né, tentar reativar esse monotrilho, por questão realmente apenas da política, né? Para ser um marco aí na administração do prefeito, etc. Então, para satisfazer esse sonho do prefeito, né, foram cortadas essas centenas de árvores e tirando ali junto com as árvores, né, todo o ecossistema que vivia em torno delas, né, de aves, insetos, provavelmente também mamíferos, né, morcegos, toda a fauna urbana, né? E agora a prefeitura está plantando ali uns gravetinhos, né, uns ipês de menos de 2 metros de altura, com 1 centímetro, 2 centímetros de diâmetro, para tentar calar um pouco, né, o protesto da população. Não, estamos fazendo, estamos replantando, mas são árvores que nunca vão cumprir o que as antigas árvores ali cumpriam, né? Que eram árvores imensas já, né? Com uma copa imensa que podia abrigar muitos ninhos, né? Muitos animais, que tinha essa questão também de troca, né? Dos gases, né? Toda a função ecológica que ela servia. Essas árvores, por mais ornamentais que elas sejam, né, nunca vão cumprir o papel que as antigas árvores cumpriam. Então, logo no início do ano, depois do primeiro corte desastroso, né, que a prefeitura fez, a gente aqui em Poços criou um grupo, o Poços com Árvore. Boa parte aqui dos presentes acho que fazem parte, pelo menos acompanham. E a APS, né, também é uma das apoiadoras. E fizemos muita manifestação, né? Todo domingo a gente ia para lá às 7, 8 horas da manhã para tentar evitar os cortes. Depois a prefeitura começou a fazer os cortes de madrugada, no meio da semana. A gente ia para lá 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para evitar os cortes. Até que a prefeitura começou a partir para a violência, né? Começou a vir com truculência, né? Já inflamando os funcionários, para partir para cima, né, da gente, dos manifestantes. Até que no último dia de corte, né, eles realmente vieram com violência, né, vieram com ataque, né, ofensas. A gente que estava lá, a gente fez um BO, né? E, felizmente, no dia seguinte, a nossa ação de obrigação de não fazer, que a gente tinha iniciado já 1 mês antes, foi deferida pelo juiz daqui de Poços, e, com isso, paralisou os cortes, né? Com a multa de cada árvore que a prefeitura cortasse no João Pinheiro, teria que pagar uma multa de R$100 mil. Na semana passada, a gente soube que a prefeitura recorreu
de uma forma também bem pouco leal, né? Porque a gente estava fazendo já conversas com o secretário de Meio Ambiente para tentar fazer um acordo, né? Tentar evitar que a prefeitura recorresse, e a prefeitura recorreu sem avisar a gente, né? E acredito até que talvez até o secretário não estivesse sabendo que a prefeitura iria recorrer. E agora, então, foi para Belo Horizonte, né? E a gente está esperando algum apoio, né, da população. Hoje, por sorte, a deputada estadual, Bela Gonçalves, do pessoal, está aqui em Poços. A gente vai se reunir com ela, e fica o convite para todo mundo também. Às 5 horas ela estará ali falando das árvores, né? E para fechar, né, dar os parabéns para a sua fala, como sempre, excelente. E se você tiver algum conselho, né, depois de tantas décadas de militância, né, qual o conselho que o senhor daria para a gente? Muito obrigado. Obrigado, eu te agradeço. E o que eu falei na palestra, né, o que eu penso no tempo que me foi dado. E eu queria cumprimentar pela resistência ao corte das árvores. Infelizmente, o mal é devido à ignorância. No fundo, esse prefeito é um ignorante. Porque se ele tivesse sabedoria, conhecimento, ele não faria isso. Então, é mesmo o esclarecimento do povo da importância das árvores é que pode mudar a população. Como é que pode destruir uma coisa que só traz benefício, oxigena, que traz sombra, né? Que embeleza a cidade? Por isso que Poços de Caldas atrai tanta gente. Como é que o cara faz um negócio desse, entendeu? Tem prefeito aí no interior que destrói monumento histórico, mercados de 150 anos e bota uma fonte luminosa. É uma estupidez total. Em geral, ligado a interesse também de empreiteira, de prestador de serviço, ganhar o dinheirinho e pagar uma propina também. O negócio é muito complicado, porque se você fala, você tem que provar. Mas todo mundo sabe que tem corrupção. Então, é difícil, a gente precisa de ter mais advogados. Eu acho que a gente precisa de ter juízes, fazer trabalho de convencimento, gente do Ministério Público, Defensoria Pública, a gente ter aliados. Nós temos que construir redes de aliados na religião, nas igrejas. Nós não podemos ficar uma bolha só de ambientalista. Pode ser uma bolha. O ambientalismo tem que estar disseminado por todo lado e reagir. Então, tem que organizar as coisas melhor. E um recado para você, né? Cuidado com os partidos. Eu não sou contra partido, eu sou contra a omissão dos partidos, porque não adianta nada um deputado ou um dirigente partidário defender uma ideia, mas a direção do partido não toma posição. A direção do partido no Estado, a liderança na Câmara ou lá em Brasília, tem que se posicionar em nome do partido e votar daquele jeito, como eles votaram o aumento de salário. Porque, senão, é um jogo duplo, desorienta o nosso trabalho. Ah, não, a pessoa depende. Depende de boca. Tem que ver se o partido está se manifestando. E meio ambiente, ela tem que ter uma estratégia. Ela é um projeto de mudar o mundo. Não é só a causa humana que pode prevalecer. Tem muita gente que defende animal. Eu descobri que defende a indústria pet, que vende ração, que vende veterinária. Tem uma indústria que ganha dinheiro com doença animal. Não é isso que é defender. Defender o animal é defender a água dos rios, é não desmatar. Porque aí o animal vai procurar água, vai procurar o alimento e vai viver em liberdade. Os animais, muitas vezes, estão virando escravos do ser humano. O cara está deprimido, o cara está solidão, prende o animal não tem vida sexual, o animal não tem liberdade de sair na rua, virou escravo de pessoas. Eu estou perdendo hoje ou amanhã uma cachorra. Aqui em casa está um chororô danado.
terrível. Você vê um animal morrendo de leishmaniose por causa de erros na educação ambiental nas escolas e erro no saneamento, que é o produto orgânico. Mas é possível você enfrentar isso com a política séria, né? Para os animais terem saúde. Mas defender os animais é defender a natureza e a liberdade dos animais. Não é só defender a indústria pet. Eu desconfio que tem candidatos aí de defesa animal no Brasil todo ganhando dinheiro dessa indústria pet. É jogo difícil o nosso jogo. Nós temos que estar espertos nisso aí, viu? E temos que inovar, ser criativo nas manifestações ambientais. Nós temos que dar os pulinhos nossos também. Nós não podemos ficar com muito boa fé e achando que todo mundo merece confiança. Tem que ser esperto. E ter lutas mesmo, denúncias sérias. No setor científico, as universidades têm que publicar pesquisas, porque você vai ampliando a nossa área de escuta aí na sociedade. Perfeito, Apolo, pelo contexto, e trouxe outro tema muito importante também, que é a saúde animal, que está cada dia mais presente nos nossos lares, e compartilhando conosco também dessa sua experiência, e somos solidários à perda que deve se ocorrer por esses dias, porque o animal preenche a nossa casa e eles são espontâneos e sinceros. O senhor quer falar alguma coisa? Ou seja, nem o animal, o ser humano, está sendo defendido, porque nós somos animais também. A veterinária, o lucro da veterinária vem da saúde animal, carne, ovos, leite e derivados. E o lucro da sociedade humana depende do salário aumentar. Como eles não aumentam o salário, o lucro da sociedade humana vem da doença. Então, na sociedade humana, o lucro vem da doença e na veterinária, o lucro vem da saúde animal, apesar de matar o animal jovem. Né? Então, o fato é que em 2050 a expectativa é que a proteína animal vai faltar, para a alimentação, e as outras alternativas já estão sendo tomadas aí e certamente vai envolver recursos hídricos e recursos naturais. Então, esse é o nosso papel de sermos criativos. Importante a mensagem final do senhor aí sobre sermos criativos, romper a bolha. Então, fica aqui para quem está presente ainda aqui e que vai assistir depois, romper a bolha, sermos criativos, e esse compartilhamento de informação e essa rede que a tecnologia nos proporciona é muito importante nesse sentido. Está aqui no fundo do banner daqui um QR Code, professor, de um compêndio, de um e-book que foi elaborado ao longo de 2 anos, junto com a academia, artigos científicos que falam exatamente sobre os problemas e o desconforto da nossa cidade, do nosso entorno. Então, se o senhor não acessou ainda, está disponível, é gratuito, ficou muito bem feito o trabalho de diagramação. Por acaso, o responsável pela diagramação está aqui no suporte técnico ali, o Elide está ali, não sei se alguém pode mostrar o Elide ali, mas foi feito com muito carinho e estudando a cidade propriamente. Por último, se o senhor for consultado por algum membro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem uma incongruência muito grande com relação à legislação mineira com a paulista no que diz respeito à cobrança da água. E é um trabalho que já está sendo feito, iniciado por Minas Gerais, mas tem que replicar em São Paulo. Então, esse trabalho já foi dado início sobre esse papel legislativo propriamente, mas é isso. Se o senhor for consultado por alguém, alinhe nesse sentido sobre essa necessidade de termos uma água que nasce em Minas Gerais, nutre toda a bacia do Paraná até chegar no Prata, lá na Argentina. Mas esse é o nosso papel. Então, professor, as suas considerações finais, já vou encerrar com o nosso agradecimento aqui de quem está presente. Até uma intervenção aqui, momentânea aqui, rapidinho. Se você quiser vir aqui, por favor, porque aí ele vê só. Aqui, pode ir. Aqui, ó. Eu estou vendo. Eu já estou vendo. Bom dia, professor, doutor. Bom dia. Essa sua fala é Isabel. Eu sou Isabel, eu faço parte do Rotary, da APS,
e sou gestora de um centro universitário aqui em Poços de Caldas, Centro Universitário do Sul de Minas, Grupo Unis. A sua fala me despertou sobre a comunicação que é feita para as pessoas que não estão na academia. O despertar da consciência, o despertar para esse conhecimento que o senhor colocou aqui, para quem não faz parte da academia, né? São a população que é mais atingida. Muitos dos nossos representantes, né, de vereadores, deputados, não têm esse conhecimento, não detêm esse conhecimento. E a forma que o senhor colocou foi assim a sobrevivência, não tem partido, não tem lado, né? Somos todos nós. Então, eu fiquei muito impactada, né? E quero, já a partir de hoje, já assumir um compromisso, né, aqui com a Terezinha, de que vai ser levado para o Rotary Internacional esse nosso manifesto, né? Nós vamos nos manifestar em relação a esse conhecimento. Agora, como comunicar, como levar esse conhecimento para as pessoas que não estão na academia? Eu penso que tem que se pensar isso, tem que se ver uma comunicação efetiva junto às pessoas que não estão na academia, né? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho lindo. Obrigado. Uma das formas de chamar atenção para a água é pegar pessoas que são esportistas, canoeiros, caiaquistas, e fazer expedição pelos rios. Quando a gente fez uma expedição de Ouro Preto ao Rio São Francisco, 800 quilômetros, em um mês, deu 2 programas do Globo Rural. Dentro do rio, a visão do mundo é outra. Dentro do rio, você reflete o que eu falei aqui. Então, uma expedição vai trazer esportistas, jovens, tem que treinar bem, tem que ter responsabilidade para não pegar doença, mas você vai atraindo as pessoas para a água, para o rio, vão chamar a atenção. Igual aquele filme da Netflix, Não Olhe para Cima, porque o cometa, cheio de minério, de ouro, etc., vai atacar a Terra, vai destruir. Mas as mineradoras falando, deixa cair que nós vamos minerar e ganhar dinheiro. Então, não queria que o povo olhasse para cima e não visse o perigo. Nós temos que fazer o povo olhar para a água, olhar para o rio, e olhar para si próprio, e olhar para o Brasil, olhar para o futuro, olhar para a saúde, para a família, para o jardim do Éden que nós estamos destruindo. Nós temos que ser mais criativos e procurar as pessoas e manifestar mesmo, sabe? Eu, assim, estou sendo processado pela Federação da Indústria, criminalmente, porque eu responsabilizei a Federação da Indústria como cúmplice de crimes ambientais como Mariana e Brumadinho, porque todas as mineradoras que fizeram isso são associadas da Federação da Indústria. E eles não protestaram, e eles votaram a favor do licenciamento. E não existe fiscalização. O Estado de Minas não tem técnicos para fiscalizar. Quem fiscaliza, eles fazem os boletins e mandam para a Secretaria do Meio Ambiente. Eles próprios que se fiscalizam. É autodeclaratório a água que eles estão usando. Autodeclaro tanto de uso de água. É uma vergonha. E aí, eu nem critiquei diretamente a FIENG. Eu perguntei ao Ministério Público por que razão eles não olhavam a FIENG. Só perguntei. Perguntar ofende? Aí o presidente da FIENG, Flávio Rosca, mandou me processar criminalmente. E me ameaçando, porque, vamos dizer que eles me dão uma multa de R$100 mil. Eu ganho líquido pouco mais de 10 mil por mês. Como médico, eu sou mestre, sou médico, tenho doutorado, tenho cursos no exterior, tenho livro publicado, eu ganho isso, o que um mestre de obra costuma ganhar. Aí, se eu tivesse dinheiro, fosse um deputado, eu ia usar o mandato em benefício do meio ambiente. Mas todo cara, e a maioria, não todos, eles usam o mandato para reeleger.
uma coisa vai ficando permanente, porque com fundão, com emenda parlamentar, com 20, 30 assessor, com carro, com tudo, como é que você vai competir? Quem ganha 10 mil reais. Então, é uma luta muito difícil. Eu considero a nossa luta parecida com a de Jesus Cristo, frente à religião judaica, né? A lei de Moisés, o sumo sacerdote, e frente ao Império Romano. Pobrezinho de Jesus, sem lugar para dormir direito, sem comida, andando a pé naquele calor doido, sendo provocado pelos patrícios dele próprio, sendo acusado pelos religiosos